novembro de 1997, um jogo mudou para sempre a forma como o público enxergava os videogames. Seu nome era Grand Theft Auto, criado pelo estúdio escocês EMA Design e publicado pela BMG Interactive e distribuído pela Take-Two Interactive. Esse foi o início de uma das franquias mais polêmicas e influentes da história dos games. O título foi lançado primeiro para MS-DOS e Windows, depois chegou ao PlayStation e em dezembro do mesmo ano e no ano seguinte recebeu também uma versão para Game Boy Color. O jogo colocava o jogador no papel de um criminoso iniciante, alguém que começava realizando pequenos trabalhos para gangsters, mas que aos poucos chamava a atenção de mafiosos poderosos e até policiais corruptos. A cada missão, o protagonista mergulhava mais no fundo do submundo da criminalidade, viajando entre diferentes cidades e conquistando aliados ou acumulando inimigos. Diferente de tudo na época, Grand Theft Auto apresentava sua ação em visão aérea. O jogador tinha total liberdade para explorar o mapa, podendo andar pelas ruas, roubar carros, realizar missões ou simplesmente causar caos na cidade. O jogo se passava em 3 localidades inspiradas em cidades reais: Liberty City, baseado em Nova York, cheia de arranha-céus; Vice City, uma versão digital de Miami com praias e palmeiras; e San Andreas, inspiradas em São Francisco com ladeiras íngremes e cenários característicos. Essas cidades eram povoadas por pedestres e mais de 20 tipos de veículos diferentes. E uma inovação marcante eram as estações de rádio que tocavam músicas e notícias enquanto o jogador dirigia. 4 armas principais estavam disponíveis: pistola, metralhadora, lança-chamas e lança-foguetes. Cada ação criminosa gerava pontos e aumentava o nível de procurado do jogador. Quanto mais estrelas, maior a perseguição da polícia. O objetivo principal era simples: acumular pontos e desbloquear novas cidades. Mas a verdadeira revolução estava na liberdade. O jogador podia seguir as missões ou ignorar tudo e simplesmente viver como fora da lei virtual. Logo no início, o jogador podia escolher entre 8 personagens: Uba, Divine, Kate, Kivlov, Mickey, Travis, Troy e Urika. Mas essa escolha era apenas estética, a história não mudava. Os grandes destaques eram os chefes criminosos e corruptos que guiavam a trama: Robert Bubby Serragliano, mafioso da família Vercote; Uncle Fu, líder de uma gangue asiática lendário por ter 130 anos; El Burro, chefe de uma gangue latina; Samuel Deaver, policial corrupto de Vice City; e Brother Marcos, líder dos Rastafaris e grande traficante de drogas. A história começava em Liberty City com o protagonista trabalhando para Bubby. Depois ele migrava para San Andreas, entrando nos negócios de Uncle Fu e El Burro. Finalmente, em Vice City, passava a lidar com Samuel Deaver e, por fim, com Brother Marcos. Cada arco seguia um padrão. O protagonista fazia pequenos serviços, ganhava a confiança do chefe e, por fim, encontrava pessoalmente com ele antes de seguir para a próxima cidade. Mas como esse jogo nasceu? O projeto começou com uma ideia chamada Race and Chase, um jogo de polícia e ladrão, onde o jogador controlava policiais perseguindo criminosos. Só que durante os testes, a equipe percebeu que a experiência era chata e limitada. Então inverteram os papéis: o jogador seria o criminoso. Essa mudança foi revolucionária. Agora, atropelar pedestres ou roubar carros não era punição, era recompensa. Pela primeira vez na história dos videogames, o jogador podia mergulhar em um mundo caótico e ganhar pontos por ações criminosas. David Jones, fundador da DMA Design, queria criar uma cidade viva e dinâmica. A equipe trabalhou obsessivamente em detalhes como inteligência artificial, tráfego, pedestres e reações da polícia. Tudo isso com computadores que na época não tinham recursos limitados. O jogo recebeu influências diretas de filmes como Cães de Aluguel, 007 e Operação França. E mesmo com gráficos simples, a equipe acreditava a jogabilidade e liberdade seria a verdadeira força de GTA. No final, depois de um longo ciclo de produção, Race and Chase foi rebatizado como Grand Theft Auto, o grande GTA. Outro detalhe marcante foi a criação das rádios dentro do jogo. Eles davam a sensação para o jogador de estar em um mundo real,
foram criadas 7 emissoras fictícias, como a Rede Rádio, a Defix FM e a NCT FM, cada um com estilos diferentes. As músicas foram compostas pelos próprios membros da equipe, que passavam madrugadas gravando no estúdio da DMA. E para quem jogava no PC ou no PlayStation, havia até a opção de colocar um CD de música própria e ouvir as faixas dentro dos carros. Mas GTA não foi apenas um jogo inovador, ele também foi um escândalo midiático. Antes mesmo do lançamento, jornais, políticos e até a Câmara dos Lordes do Reino Unido debatiam se o jogo deveria ser proibido. As acusações eram de que o título incentivava o crime, assassinatos e tráfico. Quem orquestrou essa tempestade foi o publicitário Max Clifford, contratado pela BMG. Ele acreditava que a polêmica seria a melhor propaganda, e estava certo. Jornais estampavam manchetes como "o jogo que ensina a roubar e matar", e isso só aumentava a curiosidade do público jovem. No fim, a estratégia deu certo, a classificação indicativa ficou para maiores de 18 anos, mas o jogo foi liberado. E graças a toda essa controvérsia, o Grand Theft Auto ganhou fama mundial antes mesmo de chegar às prateleiras. O jogo foi lançado em novembro de 1997 no Reino Unido e em fevereiro de 98 nos Estados Unidos. Depois ganhou versões para PlayStation e em 99 para Game Boy Color. Mais tarde vieram 2 expansões, London 1969 e London 1961, recriando a cidade de Londres nos anos 60 com carros, música e estilo da época. A crítica ficou dividida. Alguns elogiaram a liberdade inédita e a diversão caótica. Outros criticavam os gráficos simples e os controles considerados ruins. No agregado, a versão de PC ficou com 78% de aprovação, o PlayStation com 68% e o Game Boy Color apenas com 57%. Mas mesmo com as notas medianas, as vendas foram sólidas. 26 semanas seguidas entre os mais vendidos do Reino Unido, mais de 500 mil cópias vendidas só no país, e mais de 1 milhão de cópias ao redor do mundo. Um sucesso que ultrapassou todas as expectativas. GTA não foi apenas um jogo, foi o início de uma revolução. Ele abriu espaço para o mundo aberto com liberdade total, mostrou que videogames não precisavam ser politicamente corretos e que havia um público adulto sedento por conteúdos mais maduros. A sequência, GTA 2, viria em 99, seguido pelo divisor de águas, GTA 3, em 2001, que transformaria a série em um fenômeno mundial. Hoje, GTA é uma das franquias mais lucrativas e influentes dos entretenimentos, com um recorde de vendas e uma legião de fãs. Tudo isso começou lá atrás, em 1997, com um jogo de visão aérea, gráfico simples, mas que ousou colocar o jogador no papel do criminoso. E o resto, como se diz, é história.